no livro de 2 Reis, capítulo 3. Livro de 2 Reis, capítulo 3. Perceba se alguém está sem a leitura, para você ajudá-lo também através ou da sua Bíblia ou através dos monitores que aqui estão. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui na igreja com essa noite fria, escola dominical pela manhã frio, e também por você estar presente essa noite para adorar o Senhor Jesus. Todos encontraram, digam amém. Então vamos lá. Verso 1. Ora, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, pois tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, e deles não se apartou. Ora, Messa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas, se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, nesse mesmo tempo, Jorão saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E, pondo-se em marcha, mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas rebelou-se contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei. Como tu és, sou eu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E perguntou: por que caminho subiremos? Respondeu-lhe Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando durante 7 dias. E não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Disse então o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Perguntou, porém, Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor por quem consultemos ao Senhor? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Jeosafá: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel e Jeosafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai ter com os profetas de teu pai e com os profetas de tua mãe. O rei de Israel, porém, lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Respondeu Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não te contemplaria, nem te veria. Agora, contudo, trazei-me um arpista. E sucedeu que, enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre ele, e ele disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitos poços, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva. Contudo, este vale se encherá de água, e bebereis vós, os vossos servos e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas. Cortareis todas as boas árvores, tapareis todas as fontes de água, e cobrireis de pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, à hora de oferecer o sacrifício, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles,
Convocaram-se todos que estavam em idade de pegar armas, e daí para cima e puseram-se às fronteiras. Levantaram-se os moabitas de madrugada, e resplandecendo o sol sobre as águas, viram diante de si águas vermelhas, como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis pelejaram entre si e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Quando, porém, chegaram ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e bateram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram na terra, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um deles lançou pedras em todos os bons campos, entulhando-os, taparam todas as fontes de água, cortaram todas as boas árvores, somente aqui e Arazete deixaram ficar as pedras. Contudo, os fundeiros a cercaram e a feriram, vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele. Tomou consigo 700 homens que arrancavam da espada para romperem contra o rei de Edom. Porém, não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso, retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Amém? Nós estamos diante de mais uma das lições que o Espírito Santo traz para as nossas vidas. Uma guerra que se junta a Israel, Judá, contra os moabitas, e é uma guerra que diz respeito a uma nação e não a duas nações. E o texto ele é muito preciso e nos traz claramente algumas coisas que não se devia ter feito e se fizeram. Israel chama Judá para participar dessa guerra. Ele marcha 3 dias de Samaria até aproximadamente Jerusalém. De lá ele se encontra com o exército de Josafá, gastam mais 4 dias e chegam ao vale. Aonde eles foram atacar era justamente uma região que os moabitas não tinham uma boa estrutura de vigia, porque era uma região muito seca, uma região árida. Poucas pessoas se atreveriam a entrar naquela terra devido às dificuldades, porque era uma circunstância bem difícil, árido. Então o plano era perfeito. O plano era aos olhos de Jorão, filho de Acabe, filho de Jezabel, o plano era perfeito. Mas aconteceu algo fora do controle, que é justamente o fato de não ter planejamento. Se declarou uma guerra sem se preparar para a guerra. E esta guerra quase que custa a vida de inocentes, porque no planejar e declarar uma guerra, alguém está fora de sintonia aqui. E esse alguém é Jeosafá, que representa aqui a linhagem de Davi. Ainda antes, nós estamos olhando para um texto muito próprio, que caracteriza a misericórdia de Deus através da palavra que ele disse para Davi, que a lâmpada de Davi não apagaria. Então aquela nação de Judá só não foi sucumbida naquela batalha porque a promessa de Deus, a palavra de Deus sobre a lâmpada de Davi se manteria. O projeto de ir pelo lado sul foi aos olhos de um homem que não tem o Espírito de Deus, é a melhor das decisões. Só que na vida, meus irmãos, aqui está um exemplo claro de que quando não há planejamento,
tanto na vida espiritual, conjugal e etc., alguém vai pagar essa conta. Inocentes podem morrer. Quando eles chegaram no vale, os soldados de 3 exércitos, os edomitas, de Judá e de Israel, não tinham mais água. E para uma estrutura militar, se levaram gados para que durante a campanha militar servissem de alimento para os soldados. Então, se chama nas Forças Armadas intendência. É o pessoal que tem tanta relevância quanto quem está na frente. É o pessoal do suprimento. É o pessoal que vai cuidar desde o armamento, vai cuidar dos auxílios na área dos feridos, vai cuidar da alimentação e vai cuidar de uma estrutura para que o pelotão possa ter êxito e não sucumbir. Só que isso não foi feito. A ânsia de fazer uma guerra, por causa do fato do rei moabita não mais querer pagar tributo, se declara uma guerra sem calcular os pormenores, sem calcular as circunstâncias. E o fato foi esse. Imagine 3 exércitos que chegaram onde eles definiram que era. Na verdade, quem dá esse plano não é alguém cheio de Deus, é alguém que serve a Baal. E a coisa já começa errado. E, queridos, não é surpresa para ninguém. Tudo que começa errado dificilmente vai terminar bem. Poucos são os projetos que começam errado, que por misericórdia de Deus e um aquebrantamento de ego, de vaidade, e até por reconhecer a nossa incapacidade de algumas coisas, ele consegue chegar bem. Mas é necessário, por exemplo, alguém que vai fazer um almoço. Vamos receber alguém em casa. E o chefe da casa, o marido, vamos colocar aqui, ele define uma data e marca tudo, mas não conversa com a esposa. E não programa para receber as visitas em casa. Não vai dar certo. A menos que esse homem, no meu exemplo, ouça a esposa, compartilhe com ela sobre o que ele está pensando, se há um comum acordo, quanto vai se gastar de arroz, de feijão. Geralmente, as mulheres têm um pouco mais de afinidade com isso, embora tenham homens que são excelentes, como chefe de cozinha, mas partindo da regra, se ele não tirar o chapéu e bater continência, vai passar vergonha com a visita. Porque a visita vai chegar para o almoço, vai fazer, por exemplo, comida para 4 pessoas e vem 10 pessoas de fora. Alguém vai ficar sem comer. A moral do dono da casa, da família, ficará em baixa, porque você deveria de ter previsto isso. Não se marca uma viagem sem considerar os prós e os contras. Não adianta eu marcar um passeio e não calcular o preço do combustível, quantos quilômetros, uma viagem de 10 horas, quanto tempo nós vamos parar. As crianças vão precisar fazer uma parada um pouco maior, precisa levar um dinheiro extra. Por quê? Porque se acontecer de furar um pneu, tem lugar que não aceita Pix, tem lugar que não aceita cartão de crédito, então tem que levar alguma coisa. Olha, a viagem vai demorar 4 dias, a gente não vai viajar 4 dias direto, então temos que arrumar, por exemplo, pontos de apoio. Vamos viajar durante o dia, fazendo tantas paradas, e vamos pousar em tais cidades para que haja uma recuperação. Isso é inteligência, isso é planejamento. Quando a gente faz as coisas da nossa cabeça, às vezes, por misericórdia, não termina mal, mas bem também não foi. E o que está acontecendo aqui é exatamente uma dessas coisas que servem para a gente crescer na vida. Este homem chamado Jorão, ele escolhe o caminho árido. O pior caminho é o que ele escolhe. É uma terra seca, uma terra
que não tem poços, não tem fonte, e ele está levando uma guerra porque ele quis levar uma guerra. Desconsiderando o fato de que os moabitas queriam parar de pagar o tributo, é uma guerra de Israel. Eu disse a você que tem 3 reis aqui nessa guerra contra os moabitas. O homem que declara guerra, que é Jorão. O rei Josafá de Judá. E o rei de Edom. A falta de sabedoria e a falta de outros prejudicados para uma guerra ou para uma ação pode matar uma família, pode matar um exército. Nós temos algo que está acontecendo agora no nosso mundo, que eu discordo aquilo que os russos estão fazendo com os ucranianos. Discordo. É um massacre, é um genocídio, é uma pessoa do mal. Mas que quando se aceita a guerra, a gente precisa saber se a gente tem bala na agulha para ficar no campo de batalha. Você não pode entrar numa guerra para empatar. Você precisa entrar numa guerra com o espírito para vencer. Se nós entrarmos numa guerra com a vontade, nós vamos jogar bola, nós vamos marcar um futebol, nós vamos fazer um campeonato, mas a gente está indo para empatar. Perda de tempo. A gente vai para vencer. Não tem todo um desgaste, tomar canelada, treinar e etc. para chegar lá e empatar. Todo mundo deseja o primeiro lugar. Agora, olhe para o texto, irmãos. O capítulo 3 começa descrevendo o caráter do rei Jorão. Há uma declaração do autor que diz assim: ele era mau, ele fez mal aos olhos de Deus. Se ele era mau e não era temente ao Senhor, se ele não comungava da mesma fé do Deus de Josafá, se eles adoravam os demônios, os ídolos, por que Josafá diz assim: o meu povo é o teu povo, meus cavalos são teus e os meus cavaleiros são teus? Para quê? Há uma guerra que Josafá entra desnecessária. A guerra não era dele, Judá não estava em guerra, mas ele entra numa guerra desnecessária. E era uma guerra da parte de Josafá sem o aval de Deus. E aí, meus irmãos, a gente vai vivendo e transferindo para os nossos dias de hoje. Quantas das vezes nós não vigiamos, não pensamos, e eu aqui direi um pouco mais, a falta de oração, a falta de meditação na palavra, a falta da comunhão com Deus nos torna comuns, nos torna carnais. A gente passa a ficar estressado, a gente passa a ficar inflamado, qualquer coisa no trânsito nos irrita. Os meninos em casa estão fazendo uma peraltice e a gente interpreta aquilo como sendo pessoal. E aí, ao invés de disciplinar, a gente parte para agressão. Marido e mulher solta lá uma frase sem pensar, e a outra parte que recebeu aquela frase já pega aquilo, se arma e responde mais alto. E fala: é sua mãe. Por que você está comigo? Quando a gente anda na carne, irmãos, quando a gente anda sem vigiar, porque há uma guerra constante. Jesus disse isso: olha, eu venci o mundo, e ele mostra como vencer o mundo através de oração.
Irmãos, a coisa mais comum que pode acontecer com qualquer ser humano, mas principalmente com quem recebe instrução, com quem conhece a palavra, mas não aplica a palavra, é passar vergonha. É perder a posição de bênção para fora da bênção. É uma guerra que não tem nenhuma consulta a Deus antes. Fala de boca. Escuta, imagine o presidente do México liga para o nosso presidente e diz assim: escuta, está se levantando aqui uma nação aqui e tal, você está comigo? O presidente, sem consultar o Conselho de Segurança, sem consultar o Congresso, sem avaliar os seus ministros, ele diz assim: que dia e que hora? Vamos. É uma guerra que não nos diz respeito. Agora pegue Israel e pegue Judá como povo escolhido de Deus. Jeosafá, ele vai para uma guerra sem orar ao Senhor, sem perguntar para Deus se o Senhor está com ele. Até porque Deus não mandou nenhum profeta para falar com Jeosafá. Não havia uma razão para o rei de Judá aceitar aquela guerra. E em terceiro lugar, ele fala sem consultar o Senhor, se por alguma maneira Deus aprovaria ele ir. Porque tem coisas que Deus não fala, mas a gente quer. Sim ou não? De repente eu quero comprar uma casa. E eu botei na cabeça que eu quero comprar aquela casa. Eu quero comprar aquele sítio. Eu quero pedir demissão do meu serviço para trabalhar no outro serviço. Mas eu não orei a Deus. Eu simplesmente fui lá no meu serviço, pedi demissão, desconsiderei que eu tenho uma esposa, que eu tenho filhos, que eu tenho prestação de casa, prestação de carro. E, meu irmão, vai ficar em casa fazendo o quê? Quem que vai botar comida na casa, Tarzan? Quem que vai comprar remédio para a criança? Tem que pensar. Você não pode tomar uma decisão porque eu não gostei disso ou eu estou pensando aquilo. Não. Quem toma uma decisão como Jeosafá tomou, fica claro e um alerta para todos nós, que alguém vai pagar essa conta, que uma nação pode pagar essa conta, que nossos filhos podem pagar essa conta. Falando como reis e sacerdotes aqui esta noite, a gente precisa lembrar que antes da provocação você precisa entender que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E fé é fé de ler a Bíblia, viver e meditar na palavra. Nós não somos mais os meninos, como Paulo fala, que quando eu era menino eu me comportava como menino. Presta atenção que quem propõe guerra é Jorão. E ele não considerou certos fatores surpresa. Ele vai para a guerra, numa região árida, e aonde água é imprescindível. É como no meu exemplo. Pede demissão do trabalho, não vai receber aquilo que talvez fosse por certo, porque ele é que pediu, e desconsiderou matrícula da escola das crianças, desconsiderou IPVA, IPTU, desconsiderou uma série de coisas. É como este rei aqui, ou os três, que vão para uma batalha sem planejamento. Água numa região árida é imprescindível. Olha a posição desses três reis. Não houve planejamento. Vamos, vamos. Sabe o que isso me parece? Parece alguns exemplos que a gente vê no dia a dia. Algumas vezes, no casamento, na vida profissional, nós tomamos decisões. E a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria faz o quê, irmão? Peça a Deus. Então eu não posso, quando eu sou sozinho na vida, quando eu não tenho esposa, não tenho filhos, não tenho... A mulher, quando ela é sozinha, ela não tem marido, e ela não tem filhos, embora tenha pai, mas se ela fizer uma loucura,
Quem vai quebrar a cara, se machucar, é ela. Mas a partir do momento que a gente tem família, a partir do momento que a esposa tem um marido, a partir do momento em que o marido tem uma esposa, ele sabe disso, ele precisa dar passos na vida planejado. Então, muitas das vezes, as pessoas fazem projetos, tomam decisões na vida sem planejamento financeiro. Eu vou comprar um carro de 170 mil reais, porque passou na televisão que não precisa dar entrada, mas eu não considerei seguro, eu não considerei o IPVA, eu não considerei a manutenção, eu não considerei o consumo de combustível daquele carro, eu não considerei uma série de fatores, mas eu comprei o carro. Existe falta de planejamento na criação de filhos. Às vezes, me parece que algumas pessoas geraram filhos sozinhas. O filho é só da mulher, não é do marido. Ela que manda, ela que fala, ela que diz tudo, se pode, não pode, é, não é. O marido abre a boca. E às vezes é o contrário. Parece que o filho é responsabilidade só da esposa, porque o marido não... Ele fez um filho, mas ele não se projetou para ser pai. Então ele quer ser casado, quer ter um filho para mostrar para os amigos, mas ele não quer ter responsabilidade de pai. Ué, por que você fez filho? Você não sabia que filho dá trabalho? Que filho precisa, não é dar beijinho. Não é só isso, não. Precisa de outras coisas. A gente vê falta de planejamento de vida a dois. É um dos erros mais cruciais que nós vemos hoje em dia. As pessoas casam, vão ter filho e se esquecem que ela tem um marido, um homem dentro de casa, e o marido esquece que ele tem uma mulher dentro de casa. Entra ano, sai ano, a vida é a mesma coisa. Não tem momento a dois, não tem qualidade a dois, não tem o projeto para fazer uma viagem a dois. É um egoísmo, né? É um egoísmo por parte de alguns homens. Um egoísmo lascado. Porque ele pega o seu carro, vai trabalhar, anda para lá e para cá e a mulher fica 1 ano, 2 anos. Porque cá entre nós, irmãos, o trabalho da mulher é pesado demais. É cuidar da casa, cuidar de filho, cuidar da gente, cuidar da roupa da gente, e etc, etc, etc. E digo mais, nos dias atuais, a grande maioria ainda trabalha fora, para ajudar na complementação da renda de casa. Mas aí o que o cabeça do lar deixa de fazer? Deixa de planejar a vida a dois. E aí a vida vira uma porcaria. A vida vira vida de companheiro, como se fosse alguém, colega de quarto. Chega, dorme. Lá de vez em quando o camarada acha que está afim, então tem lá sua vida conjugal, sem criar um clima, sem planejar a vida a dois. Vai chegar uma hora que, como diz o provérbio do adágio bem popular, acabou o milho, acabou a pipoca. Acabou a graça, não tem planejamento. Então a mulher ganha o dinheiro, ela gasta com roupa para ela. O bacana ganha o dinheiro, ele gasta com roupa para ele. Esquece que os filhos precisam vestir. Os bonitão andam bonito, mas criança anda igual um fubá velho. Tem planejamento. Não consegue fazer um cálculo dizendo, ó, mês tal eu vou sair com a sua mãe. Vocês estão, eu sua mãe. Tantos anos de casado, a gente fez a lua de mel 10 anos atrás, etc. Eu não quero nem saber. Aniversário de casamento meio da sua mãe, vamos comemorar. Nós vamos, sei lá, vamos aqui para um canto aqui do interior. Vamos planejar. Planejamento. Aí não tem planejamento, sabe como é que a vida fica? Rotina, chata, sem graça.
E aonde não tem planejamento, a conta sempre chega. Falta de planejamento na vida profissional. Eu admiro, não sei se eu posso dizer aqui admiro, ou se eu fico pasmo com uma tomada de decisão de casar sem uma vida profissional já definida. Não, aonde come um, come dois. Rapaz, tu está tirando a moça da casa dela, que ou bem ou mal, é o pai dela que se virava lá, ou ela era sozinha, dava os seus pulos. Você está tirando ela da casa para levar ela para uma nova vida, sem estar com a vida profissional definida. Faz o que da vida? Estou aí, estou atrás aí, estou correndo, estou fazendo. Querido, já faz 5 anos que está correndo, nunca chegou ainda. Já deu para terminar uma faculdade, já deu para fazer um curso técnico. Não tem planejamento de vida profissional. E a esposa também. Vamos casar, porque vamos casar. Ela olha, que legal, o sapo pula, o céu é azul. Então vamos casar. E aí a gente distribui os 300 convites para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. E vamos casar. Só que o casamento, a festa passou, vai chegar o carnezão, vai ter, alguém vai morar, você tem que morar com alguém, você vai morar na casa da sua casa, você vai ter que morar com alguém, não teve planejamento. E aí, meu irmão, a gente olha, 10 anos depois, houve um tempo em que dizia-se que era necessário falar inglês, e de fato é. Hoje, falar inglês não basta, tem que falar o mandarim. Porque a economia do mundo hoje necessita. Eu fui a algumas feiras de segurança. Sabe quem expõe o material? Os chineses, os coreanos, os japoneses. Aí sabe o que acontece? O que ele está dizendo? Você deixa de crescer, você deixa de prosperar, porque a gente ficou parado só no inglês. O inglês não basta. Hoje, para ficar mediano, tem que falar inglês, falar espanhol, falar mandarim. E vem outras coisas aí. Mas aí a gente para, não planeja. Não planeja. Falta de planejamento para pensar em ter filhos. Meu amor de Deus, irmãos do céu, como está difícil hoje. Fralda está caro, o talquinho do neném está caro, as coisas estão caras. Mas aí, não planejei. Não tem planejamento. Algumas consequências vêm. Falta de planejamento, sem se preparar, vai gerar escassez. Vai gerar. Eu vejo uma juventude que o que ganha hoje gasta, não pensa no amanhã, não faz o investimento na sua carreira profissional, não faz o investimento na sua vida estudantil, não faz o investimento em comprar o imóvel. O que ganha, gasta. Gasta em roupa, gasta em carro, equipa carro, é celular de 8 mil, de 5 mil. Vai chegar o período da escassez. E como dizia meu pai, você vai dormir dentro do carro com a sua família? Quando eu era mais jovem, era adolescente, pai, quando eu fizer 18 anos, não sei o quê, papai, quero ter meu carro. Falou, filho, é o seguinte, carro é outra família, viu? Carro é pneu, carro é óleo, carro é combustível, carro é manutenção. Não é igual você pega a chave do carro do papai aqui, entra aqui. Não. Você quer dirigir? Quer? Então aprenda que carro não anda com água, anda com combustível. Combustível custa. Pneu gasta. Troca de óleo, lâmpada, bateria. Nossa, mas tudo isso é assim. Então, a gente vê que a falta de planejamento gera escassez. Chega uma hora, irmãos, que a escassez vai bater na nossa vida, vai vir um desânimo, vai vir uma sensação de fracasso. Mas a gente escuta e não obedece. E a gente vê no texto que a estratégia diminui esforços e pode evitar danos desnecessários. Como é que dá um passo na vida, uma decisão para algo sem planejar? Como é que alguém
dá uma palavra, vou à guerra, e não se planeja para a guerra. A gente precisa medir. E se der ruim? Quem perde? Quem morre? Quem se fere? E se eu não projetar a minha vida futura? Como é que eu estarei aos 30 anos? Como é que eu vou estar aos meus 50 anos? Você já parou para pensar como você vai estar aos 60 anos, aos 70 anos? Você já parou para analisar se é isso mesmo que você quer? Se você vai realmente assumir e você tem estrutura para a decisão que você está tomando? E se não vai ter problema de ferir? Mas Jeosafá, ele toma uma decisão. E aí, querido, eu vou falar por mim. Decisões emocionais geram danos irreparáveis. Amém? Alguém mais já tomou uma decisão emocional e se machucou? Levante sua mão. Irmão, quer ver uma coisa emocional? Olha o efeito da propaganda. Eu passo numa loja, num shopping, está lá promoção. Terno, promoção. Só neste dia, só nesta semana. R$250, terno completo. Primeira pergunta, eu preciso de um terno novo? Segunda pergunta, como é que está meu orçamento? Vai caber comprar mais um terno nas contas que eu já tenho para pagar? Mas a gente viu promoção, e brasileiro não aguenta uma promoção, seja até de caixão, é promoção de caixão, vamos comprar, que um dia certeza que nós vamos precisar. Aí compra um caixão. Vamos comprar um caixão. É umas coisas, mas de vez em quando ligam uns caras para a gente e falam assim, o senhor já pensou como é que vai ser a sua partida? Eu falei, pode parar, Satanás. Que conversa mole. Não, o senhor tem que pensar, que não sei o quê. Ô, irmão, vamos falar de vida. Vem me oferecer caixão. Dá licença, rapaz, me oferece um pacote aí para ir para não sei na onde. Vai me vender caixão, rapaz? Qual que é caixão? Caixão fica para... mas isso é responsabilidade. Irmão, pelo amor de Deus, vamos mudar a conversa. Vou pensar em caixão. Não, o senhor vai ficar bonito num caixãozão daqueles, com os aros cromados. Você, filho das trevas. Eu não quero saber disso, rapaz. Oxa. Pastor, mas tem que pensar. Tá, mas não vou pensar. Eu não estou. Eu estou pensando agora na vida. Não tem nem onde morar, eu vou pensar em caixão? Os caras ligam para a gente com umas conversas do cão, assim. Não, o senhor tem que pensar, como é que ficará. Você vai, rapaz, pelo amor de Deus, você vai fazer um empréstimo no banco, aí lá vem, você já está fazendo um empréstimo porque a coisa está preta. Olha, tem um seguro aqui que se o senhor morrer... pelo amor de Deus, eu já tenho uma dívida, o carnê das Casas Bahia, o cara está dizendo que se eu morrer, que eu vou proteger. Você sai do banco assim, ó, eu estou enxergando mais nada. Decisões emocionais geram danos irreparáveis. Danos irreparáveis. Quer ver uma coisa que eu já disse aqui nessa igreja? Que eu me assustei quando eu li e fui conferir. Todos nós brasileiros temos, claro, a informação de que o que mais leva pessoas a óbitos, não estou falando de pandemia, é acidente de trânsito. Mas escute bem, sabe dentro da condição de morte no trânsito, o que mais mata? Não é acidente, é briga no trânsito. Eu achei isso assim, um cúmulo do absurdo. Como que a gente tem a ideia que acidente de trânsito é o que mais mata, mas não é. Briga no trânsito mata mais do que acidente de trânsito. As pessoas discutem, começa uma discussão, porque o cara fechou um cruzamento, o cara já xinga a mãe do outro, o outro já vai atrás, quer tirar. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu me envergonho de coisas que eu já fiz. Decisões que debaixo da emoção, vamos atrás, vou me vingar. Aí sabe o que acontece? A gente não sabe se o cara da frente está armado, se é um procurado da justiça fugindo da polícia. O cara não tem nada a perder, a gente toma a decisão. Expor-se desnecessariamente pode nos levar a locais áridos. A decisão que eu tomo hoje, eu tenho uma esposa,
que ela tomou algumas decisões na vida por minha causa. Eu preciso pensar. Que dependendo da postura que eu tomar, eu posso levar a Fernanda a ir para os locais áridos comigo e sofrer amanhã. Sem uma direção divina, nós podemos acabar em locais de escassez e sofrimento. Quando a gente toma decisão porque é bonitinho, porque todo mundo faz, ou porque está na moda, ou porque é legal, ou porque eu estou nervoso, ou porque eu preciso pensar que a minha decisão fora da oração vai trazer escassez e sofrimento. Isso é uma coisa clara, irmão. Nós temos por hábito e por direção bíblica fazer o quê? Orar. Mas quando não tem oração, irmão, não tem oração, a carne vai reinar. Não tem oração, o fruto do Espírito não vai acontecer, o domínio próprio não vai ter, o controle emocional não vai ter. E aí o que vai acontecer? Eu levanto de casa, estressado, vou trabalhar um dia, uma semana, um mês, e não oro, e não leio a Bíblia. 90% dos cristãos não leem a Bíblia. 90% dos obreiros não leem a Bíblia. 90% dos cristãos, sejam evangélicos ou católicos, 90% deles têm uma religião definida sem ler a Bíblia. Tomam decisões na vida sem ler a Bíblia. Então, eu não sabia que isso era errado. Como que você não sabia? Estava determinado. E a gente olha para Jeosafá, que vai na cabeça de Jorão, e que leva o exército dele para o local árido. Assim somos nós, quando não pensamos no que vamos fazer, e não consultamos ao Senhor, e vamos fazendo pactos, alianças, assinando contrato, sem orar, sem ouvir. Segundo erro nosso, quando oramos, a gente quer dizer assim para Deus: se eu estou orando hoje, final da tarde o Senhor tem que responder. Aí porque Deus não respondeu do jeito que eu interpretei que Ele respondeu, eu vou lá e tomo a decisão. Quer dizer, eu disse assim para Deus: o Senhor tem até as 18 horas hoje. Uma decisão que pode ser colocada debaixo de oração com o tempo, deve ser considerada. Escute bem, amados irmãos. Entrar em uma guerra sem medir as consequências é assumir o risco de levar os seus do seu reino para um local de escassez e árido. Quando Jeosafá aceita a palavra de Jorão, eles perguntam: por onde nós vamos? Nós vamos por aqui. Mas você calculou? Você não tinha que estar lá, mas ele foi. E eu olho para o texto, queridos, e vejo que entre os reis já faltou sabedoria. E aí eu olho a segunda parte do texto e eu vejo que a circunstância pode nos impedir de ouvir Deus. A luta pode estar tão pesada, a pressão pode estar tão pesada, que eu não consigo mais ouvir Deus. Se eu já caminhei por esse caminho, se eu já tomei passos, como é que eu ouço Deus agora? Porque a fornalha aumentou 7 vezes mais. O que estava ruim, alguém diz assim: não pode piorar. Mentira! Mentira! O que está ruim sempre pode piorar. Não acredite nessa conversa que alguém diz assim: não, pior do que está não fica. Não fica. Espera o tempo. Veja algumas coisas. Não retrocedamos, não. O papel aqui de quem vai para uma guerra sem se preparar, sem consultar o Senhor, sem considerar alguns fatores. Agora eles estão num vale, não tem água, o gado vai morrer, os soldados vão morrer. Olha bem aonde as coisas chegaram. Tudo começou lá atrás.
E aí sabe o que acontece agora, irmãos? A pressão está alta. A pressão dos soldados, a pressão dos animais mugindo, gritando. E aí eles lembram de consultar o Senhor. Eu já fui, eu já estou. Vamos orar, irmão. Orar era antes. Eu devia ter planejado antes de puxar o gatilho, antes de arremessar a flecha, antes de tomar a decisão. Olha para o texto. Eles vão consultar quando acabou a água, quando não tem água. E aí, vamos falar com o profeta. Tem algum profeta aqui? Tem Eliseu, que deitava água nas mãos de Elias. E aí, querido, Eliseu está estressado, aborrecido com a família de Acabe. Ele viu tudo que eles fizeram de mal à nação. Ele, conforme eu li o texto para você lá, e Jorão fazia o que era mal ao Senhor. Agora, quem que aparece na frente de Eliseu pedindo oração? Você já reparou que 90% é isso que a gente faz na vida? A gente faz coisa errada, a gente toma decisões erradas, depois a gente vem pedir oração para o pastor. Vem pedir oração para a irmã. Nós, na condição de filho, vamos imaginar, quantas vezes nós fizemos burrada, a gente chega para o pai e para a mãe e fala: mãe, me ajuda, eu estou com um problema. Mas depois que fez. Antes de fazer, não pediu. Só que agora, a pressão está alta. E sabe o que eu encontro no texto? Quando Eliseu diz assim para Acabe: queria nem olhar para a tua cara. Se não fosse para o Josafá, nem a tua presença eu gostaria. Aí, Jorão sabe que a chapa está quente para ele. Ele diz assim: Josafá, só por tua causa que eu vou ouvi-lo. Só que é o seguinte, irmão, a carne já falou alto. A pressão não atrai a presença de Deus, mas a adoração atrai a presença de Deus. Eliseu é profeta. Eliseu é homem de Deus. E eu não estou aqui desdenhando o profeta. Eu estou dizendo aqui o que a Bíblia nos diz sobre quando nós agimos debaixo de pressão e deixamos que a emoção tome conta da nossa vida. O que está escrito no texto? Você olhou aí que ele fala assim, me traga um arpista. Sabe o que significa isso? Você já viu falar de... Eu não sei se eu vou expressar aqui o termo correto, mas eu acho que é alguma coisa, se não é isso, é perto disso. Pseuríades. É uma doença que o nervoso está à flor da pele, a tal ponto que a gente fica assim, ó. Parece que você conhece alguém na igreja que de vez em quando fica assim, ó. O nervo está na flor da pele. Como é que vai orar quando está nervoso? Pastor, mas esse é o certo. Não, o certo é isso mesmo. O certo é orar. Mas Eliseu está tão nervoso, a emoção mexeu tanto com Eliseu, que ele não consegue ouvir Deus. Na verdade, ele não consegue nem falar com Deus, porque está aqui, ó. Na minha linguagem de hoje, a tradução Kleber Flauzino de hoje é assim: suma da minha frente, Jorão, que eu estou com vontade de te arrebentar. Essa é a minha versão. Imagine eu falar um negócio desse e acabar de falar assim: irmãos, agora vamos orar? Vamos buscar ao Senhor? A grande maioria olhar para mim e falar assim: ué, o que vai baixar nele? Deus não pode ser, porque agora há pouco ele queria dar um raregai e um impão no irmão. Imagina, eu estou aqui brigando com o menino e falo: aqui, rapaz, eu te sento a mão na lata, você só no meu caminho e não sei o quê. Igreja do Senhor Jesus, vamos orar, que Deus vai se manifestar. O máximo que vai rolar é um demoninho enganando a gente aí, uma carnalidade. Porque a pressão não atrai Deus. Sabe o que atrai Deus? Adoração. É quando eu estou debaixo de fogo cruzado. É quando eu estou debaixo de uma guerra. E eu paro para adorar. É quando eu me desarmo
do meu eu. É quando eu me desarmo do que a minha carne quer. E dói, machuca, mas é necessário. Se eu cheguei no ponto de estar debaixo da pressão, é porque a espiritualidade já foi embora. Aí eu pergunto para você, será que nós cristãos estamos livres disso? Não, de jeito nenhum, está aqui um profeta. Sabe o que ele fala? Traz para mim um músico. Aí alguém vai lá e traz um músico. Eu olho para o texto e vejo que o músico começa a tocar no deserto, na escassez. E sabe o que acontece na adoração? O espírito se aquebranta, há um curvar-se da carne diante do soberano Senhor, e a gente começa a ouvir o Espírito Santo. A gente tem vergonha do que falou, a gente tem vergonha das palavras que usamos, dos gestos que fizemos, e não somos livres de cometer esses erros. Ninguém. Todos nós estamos sujeitos a não vigiar e explodir e depois ter que juntar os cacos do que ficou. Mas eu olho para o texto e eu faço uma pergunta para você. Era deserto? Sim. O arpista também estava no meio do deserto? Sim. O arpista, no deserto, não conseguiu ser impedido de uma adoração genuína. Ele não tocou a música que você está pensando. Aliás, a Bíblia não diz o que aquele arpista tocou. A Bíblia não diz que ele era um exímio cantor. A Bíblia não diz que ele era um exímio tocador de harpa. Aliás, a Bíblia não dá nome para ele. Só diz assim: acharam um arpista ali no deserto, no meio deles. E esse arpista chegou lá, agora você imagina. Na frente dele tem um profeta que dias atrás gritou e os ursos saíram e comeram os meninos. E se esse menino errar nota musical agora, o que vai acontecer? Mas esse menino vai lá. Ele vai e começa a dedilhar. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? O deserto não é problema para adorar. A questão é o adorador. A questão é o adorador. É muito ruim subir para o púlpito para falar de si mesmo. A ética pastoral não aconselha que se faça isso. Mas eu acredito que eu não sou o único aqui nessa casa, que nos piores momentos da sua vida, você foi para o culto rastejando, quebrado, destruído, mas quando começou o culto, Deus sabe como estava o seu coração, mas cada gesto que você levantou a mão, adorou, foi um dos melhores momentos que saiu a adoração perfeita da sua vida. Você estava sob pressão, você estava sob fogo cruzado, você estava chorando na hora do louvor, mas você estava adorando, você estava adorando, você estava adorando. Para aquele moço, o deserto não foi o problema para adorar, porque o problema não é o deserto da nossa vida, o problema é que tipo de pessoa nós somos diante do deserto. Foi no meio do deserto, no meio da escassez, que saiu a perfeita adoração. Foi quando Eliseu estava bravo. Eliseu estava bravo. E eu entendo Eliseu, viu? Estava bravo. Ele não conseguiu orar, porque algumas coisas, porque a vida é assim, viu, irmãos? Coisas mexeram. Deveria de mexer? Não, mas essa é a nossa humanidade. Essa é a nossa humanidade. O nosso lado que a gente precisa, como diz o apóstolo Paulo. Paulo diz que quando as nossas forças se acabam, é o momento oportuno para a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Mas o deserto, na vida daquele arpista, gerou nele a perfeita adoração. Eu olho para o texto e vejo que a fama não inquieta o diabo. Fama de cantor, fama de pregador, fama de pastor, não inquieta o diabo. Mas a presença de Deus incomoda o diabo.
O diabo não tem medo de quem tem 1 milhão de seguidores. O diabo não tem medo de quem fala hebraico, aramaico. O diabo não teme o pregador de 50 livros. O que o diabo teme é um homem ou uma mulher que, quando ora, o céu se abre. O diabo respeita isso. O diabo não respeita terno, não respeita a Bíblia de letra extra gigante. O diabo não respeita os meus 45 anos de crente. Isso não quer dizer nada para Satanás. Sabe o que ele respeita? É quando ele olha para a sua vida e para a minha vida, ele vê a presença de Deus. Que mesmo no deserto, aleluia, mesmo no deserto, a gente ora e Deus responde. Eu olho para a palavra e vejo que aconteceu um negócio ali que eu quero compartilhar com você, que eu peguei para mim nesta tarde. A presença de Deus desfaz os embaraços do diabo, desarma bombas, quebra armadilhas e desfaz laços. Às vezes a gente se mete em confusão, que a gente não sabe como resolver. Sim ou não? Sim. Eu olho às vezes assim, eu vejo uns irmãos com cara de anjo, como se ninguém brigasse em casa, como se isso fosse tudo. Mas às vezes eu fico sabendo, viu? De algumas conversinhas de vocês em casa, quando vocês estão nervosos. E aí fica aquela cara de pastel, que não sabe como consertar. Te dou um conselho, que eu tenho procurado também aplicar para a minha vida. Invoca a presença de Deus. Tem hora que a gente precisa entrar no nosso quarto, se desfazer do kit beleza, desligar celular, rede social, e vai orar. Vem mais cedo para a igreja aqui, ó. Vem orar. O culto começa às 8 horas, chega aqui às 6:30, vai orar sozinho. Vai invocar a presença de Deus. Fala: Senhor, eu fiz uma lambança, eu falei o que não devia. Senhor, eu joguei pedra, eu fiz tanta coisa. Poderoso é Deus para te dar estratégia. Poderoso é Deus. A presença de Deus. A guerra já estava perdida para Jorão, Josafá e para o rei de Edom. Estava perdida. O profeta está estressado. Vou te dar um conselho, não estresse o profeta. Deus não conseguiu. Naquele momento, não é porque Deus não podia. O profeta estava carnal. A igreja entendeu? Então, fica a dica. O profeta está bravo. Mas como? O profeta é humano, gente. É humano. Tem dor de barriga, tem que usar óculos, tem dor de dente, dor de ouvido. Humano. Aí, um moço chega lá e começa a tocar harpa. Eu não sei se é o hino 1 da harpa cristã. Não sei se é ó quão cego andei e perdido vaguei. Cabia cantar isso para Eliseu naquela hora. Ó quão cego andei e perdido. Cabia cantar para ele. Mas a Bíblia não diz que hino ele cantou. A Bíblia só diz que o moço chegou lá. E também não foi música do mundo, viu? Não foi daquele cara e nem dessa moça aqui também. Começou a tocar. Adoração pura. Adoração pura. O dom daquele moço, o dom, você sabe que dom vem de Deus. O dom daquele moço, ele colocou em prática para invocar a presença de Deus. Ele não pegou o dom dele para tocar na boate, para fazer showzinho. Invocou. E aí ele começa a tocar. Não sei quanto tempo, irmão. A Bíblia não diz isso. A gente só vai poder saber disso lá no céu. Ele começa a tocar. Eliseu. Se sou eu, porque Eliseu era crente. Se sou eu já estou com vergonha de mim mesmo. Eu já estaria assim, ó. Santo Deus, Pai da glória.
Eu mandei o irmão para Conchichina. E agora, Senhor, eu preciso dar uma palavra do domingo à noite. Nessa altura eu já estou chorando, eu já estou destruído. Bota um hino da Cassiane. Deus não rejeita a oração. Já estou, ai, Jesus, que palhaçada que eu fiz. Mas é esse gesto de se arrepender, é esse gesto de se aquebrantar, que a carne vai morrendo, que a carne vai diminuindo e o espírito vai crescendo. A presença de Deus vai achando espaço no nosso coração. Sai o ódio, sai a ira, sai a contenda. A gente começa a pensar, puxa, por que eu não guardei minha boca naquela hora? Por que eu não... Aí sabe o que aconteceu? Aquele moço começa a tocar. E o Espírito de Deus, porque o profeta se permitiu, Deus falou com o profeta, e o profeta disse assim: assim diz o Senhor, façam poços, mas no deserto, façam poços no deserto, cavem poços, mas da onde vem? Só façam. Ele disse assim: olha, Deus vai mandar água, vai vir água. Como? Agora olha a estratégia de Deus, depois que o Espírito de Deus achou lugar e o profeta caiu na real, e o próprio Josafá deve ter pensado, calculo eu, onde eu me meti. Deus falou assim: ó, vai chover, mas vai cair lá para trás da montanha, os moabitas não vão ver trovão, não vão ver água, vai descer a água da montanha. Olha as coisas de Deus. Quando Deus recebeu a adoração, desceu água, invadiu os poços, encheu, o sol bateu, os moabitas não viram chuva, porque Deus que manda em tudo, sim ou não? A água veio, encheu os poços, matou a sede dos soldados. Não pense que é água ruim, porque o que Deus dá não é ruim, o que Deus dá é bom. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não trazem dor. Encheu os poços, os gados tomaram, matou a sede, o mal-estar entre a tropa deixou de existir, e aí Deus continua operando. Vem a luz do sol, bate sobre a água, e aquela região montanhosa dava a impressão que o reflexo das montanhas sobre a água, eles que não sabiam que tinha chovido, a água refletiu de cor vermelha. Eles pensaram, eles mataram entre eles, se mataram, tal. E foram para cima. O resultado você conhece. Aí a terceira palavra que o profeta dá, na mesma profecia, ele diz assim: olha, obedeçam, façam poços, tomem tudo, destrói os poços, destrói tudo que tem que fazer, e vai para cima e extermina. Você conhece o texto, e no final do texto, diz que eles perderam, os moabitas perderam, foi tão terrível para eles, que o rei dos moabitas se desespera e pega o seu próprio filho mais velho, primogênito, que haveria de reinar, e ele sacrifica o filho mais velho, ele dá ele para os demônios, ele imola ele mata ele, para adorar, para que houvesse uma resposta. A nação de Israel fica tão impactada com aquilo, não espiritualmente, que aquilo, ao invés de eles avançarem e fazer, mas aquilo mexeu com eles. Deixaram de fazer o que tinha que fazer por completo. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, irmão, não faça 90%, não faça 95%, nem 99%. Não negocie com Deus naquilo que Deus fala para você. Se a palavra fala é para fazer isso, então faça do jeito que a palavra diz que tem que fazer. Se o profeta está dizendo, ó, é assim que tem que fazer, não questione, faça do jeito que tem que fazer. Eu olho para o texto e vejo que o dom que Deus nos dá, e é uma pergunta agora, todos nós aqui temos dons. A pergunta é, o dom que Deus nos dá tem trazido a glória de Deus para o nosso meio? O dom que Deus colocou sobre você tem trazido, quando você toca a sua harpa, a presença de Deus tem manifestado. Pastor, eu não sou músico, seja inteligente. O que Deus colocou sobre você, o dom que Deus deu para você, e não deu para ela, mas deu para você. Quando você exerce o seu dom, a glória de Deus se manifesta? Ou é outra coisa?
o nosso tanger tem contribuído para o fim da escassez. Porque o tanger da harpa daquele moço trouxe o final da escassez. Quando a gente exerce o nosso dom, Deus tem recebido e a escassez tem acabado. Terceiro, a nossa intimidade com Deus não necessariamente necessita ser notada em público, ela se dá no pessoal. Aquele moço, a Bíblia não dá um nome para ele, a Bíblia não diz filho de quem ele era, mas olha o que a Bíblia registra. Ele foi encontrado no deserto, foi levado à presença do profeta, a escassez e a aridez estava ali, mas por causa dele, Deus conhece a gente, não é aqui da igreja apenas, não é das nossas reuniões apenas, e não venha falar para mim que tu não precisa congregar, que tu está errado, tu está antibíblico se tu não congrega. Mas Deus conhece a nossa adoração, primeiro é no particular. Como é que Deus acha aquele moço? Mais ou menos como Jesus, que sabia que tinha um moço ali, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. É nesse nível. Esse moço também não tem nome, mas Jesus sabia. Quando Jesus fala aquilo, dê de vós de comer, Jesus sabia de tudo. A gente olha para esse texto e vê que Deus conhece a gente no particular, como adorador. Aqui na igreja, Jacira, eu sou santo para você, ou eu acho que pareço isso, mas é no particular que o Senhor nos conhece primeiro. Começa no particular a possibilidade de Deus nos usar para abençoar nações, reinos e reis. É no particular que Deus fala com o profeta, chama ela, chama ele. É no particular que Deus prepara o Davi. É no particular que Deus prepara o arpista. É no particular que Deus vai gerar uma situação para você manifestar a glória dele. Não é em público que o nosso talento é reconhecido. Não é em público que faz a diferença. Irmão, aqui é muito tranquilo, o ambiente é muito propício. Tem microfone, tem mesa de som, tem equipe de louvor. Aqui o ambiente é propício para isso. É muito conveniente para todos nós partirmos para a adoração, cultuar a religiosidade. Mas é no particular, é no nosso particular. É quando nós estamos, eu e Deus, que Deus nos conhece de tal forma que vai preparar uma situação para que você se manifeste. Ao tanger aquele instrumento, aquele homem colaborou para Deus manifestar e a salvação chegou. Se a gente entendesse isso, irmão. Quando começasse o momento de culto aqui, por exemplo, e nós não ficássemos na condição de espectador, mas a gente se entregar, não importando se canta desafinado, se é contralto, se é soprano, não importando. Se a gente entendesse isso, quando o culto antes de começar, a gente já estava, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que hora que vai começar o culto? Meu Deus, preciso ir lá. A gente chegaria mais cedo, a gente dobraria o joelho, a gente intercederia, a gente ficava orando para que Deus usasse na palavra. Querido, quando nós olhamos a ação do tangedor, ele trouxe paz e tranquilidade no momento de martírio. É no momento que todo mundo estava preocupado, escassez, aridez, sem água, profeta bravo, o desconhecido dos homens, mas conhecido de Deus, foi encontrado e tocou a sua harpa e Deus manifestou salvação. Note que o tangedor, ninguém sabe quem ele é, mas ele gerou uma atmosfera para acalmar o profeta. Você já parou para pensar como isso foi anotado pelo céu a tal ponto que está registrado na Bíblia? Ele gerou uma condição, uma atmosfera para os ânimos se acalmarem. Normalmente a gente põe mais lenha, e a Bíblia diz assim, não havendo lenha, o fogo se apagará. E o que a gente faz? Não acredito. Mas se fosse comigo eu dava na cara dela. Se fosse comigo eu arrastava a cara no asfalto. Se fosse comigo eu respondia assim, querido. A Bíblia diz que aquele moço começou a adorar e a atmosfera foi mudando. Eu sei que é difícil,
Mas experimente fazer isso nas crises na sua casa, na sua vida. Cante mesmo quando não estiver favorável para cantar. Cante quando não tivermos instrumento, mas adore ao Senhor. Seja no intervalo do seu almoço, vá para debaixo de uma árvore, vá num cômodo do seu escritório, aonde for. Comece a buscar a presença de Deus, mesmo quando a atmosfera está ruim. Você vai perceber que demônios vão começar a sair, eles vão se afastar, porque o céu começa a se manifestar. O dom que Deus nos deu está sendo usado com habilidade, com propósito para atrair a presença dEle, ou está sendo manifestado para que eu apareça? E eu quero fechar com você, para a gente pensar. Fatos relevantes. Josafá se precipitou pela segunda vez em entrar numa guerra que não era sua. Ele já tinha feito isso lá atrás com Acabe. De novo, nós precisamos evitar a precipitação em falar, em agir, porque existe um reino que nós somos responsáveis. Goste ou não goste, aceite ou não aceite, Felipe, você tem um reino. Giovanni, você representa um reino, seu clã, sua casa. A ausência de consultar o Senhor pode nos levar a precipitações. Às vezes, nós entramos em laços porque agimos na emoção. E é facinho, hein, Nalva? É ou não é? Fácil. Fácil. Agiu na emoção, o Espírito Santo não age. Porque ele não habita num corpo cheio de raiva, de ira, de ódio. Embora alguns digam que são de Deus, não pode vir coisa ruim. Herodes concedeu na morte de João Batista. Eu estava escrevendo e fiquei pensando, por causa de emoção. Em síntese, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 6 a 10, registra que Herodias, ela estava na festa do aniversário de Herodes, e ele viu aquela moça dançando, em uma dança sensual, e aquilo mexeu com Herodes. E na emoção, ele disse assim: pede metade do meu reino que eu te dou. Ah, o diabo pegou. Ah, é? A mãe dela chega para ela e fala assim: pede a cabeça de João Batista que nos incomoda. Quando Herodes ouviu o que aquela moça pediu, o semblante dele caiu. E palavra de rei, segundo a tradição, diz que não voltava atrás. Se ele diz, pede metade do meu reino, ela não pediu metade do reino. Ela só pediu a cabeça de um homem que importunava a mãe dela. Emoção. Olha, irmão, emoção. Ele tem contas para acertar, hein? Ele mandou decapitar João Batista, mesmo não querendo, porque tomou a decisão debaixo de emoção. Ninguém que anda por obediência à voz de Deus se perde. Ninguém. Ainda que ninguém esteja vendo, Deus nos conhece na comunhão. Eu não te vejo em sua casa, eu não te vejo no seu trabalho, você não me vê em casa, não me vê no meu trabalho, não me vê no dia a dia, mas existe o olhar de um homem, de um santo, do poderoso Senhor, que ele a tudo enxerga, a tudo vê, e ele nos conhece na comunhão. Quando alguém olha para alguém e fala assim: tu não é crente, é possível, mas as pessoas não conhecem o nosso coração. E deixa eu dizer uma coisa bem clara: quem tem o Espírito Santo não precisa ficar dizendo para ele como ele deve falar, como ele deve se vestir, como deve se comportar, porque ele tem o Espírito Santo. Se ele tem o Espírito Santo, ele não é indecente, ponto. Agora, o texto diz que ainda que ninguém nos veja, Deus sabia onde estava o arpista. Outra coisa que eu encontro no texto é que no silêncio Deus também trabalha. Como assim, pastor? Não teve relâmpago, não teve trovão, não teve nenhum sinal que estava chovendo lá. Mas Deus falou, Deus vai cumprir. Deus não precisa fazer barulho.
Lógico que na Bíblia a gente vai encontrar alguns momentos que houve trovoado, céu, mas nesse caso aqui fica claro que Deus não precisa de barulho, muitas das vezes, para estar trabalhando. Exatamente agora aqui, eu acho que alguns de nós estamos pensando em algumas lutas. Estamos orando talvez alguns dias, alguns anos, alguns meses. Quem é que diz que Deus não está trabalhando? Deus pode estar trabalhando no coração de alguém que você está orando, ó. Mas é que Ele trabalha em silêncio também. A fama não atrai a presença de Deus, mas a genuína adoração sim. Uma vez eu escutei uma história, não sei se, acredito que ela é verídica. É uma história. É uma parábola. A parábola é um fato que alguém disse que teve uma visão do céu e que no dia do Senhor, no dia do ajuste de contas, alguém chegou lá todo belo e pomposo, é uma parábola, e esperando receber de Deus algo especial, muito especial, porque afinal de contas ele era um pastor, ele era um grande líder na face da terra. E quando ele recebeu a sua recompensa, ele recebeu algo. E ele encontrou no céu, isso é uma parábola, uma irmã da igreja, uma senhorinha, que ele nem muito falava com ela. E quando chegou na hora dela receber a sua premiação, ela recebeu muito mais pedras na coroa do que ele. E na parábola, aquele homem foi questionar: Senhor, tem alguma coisa errada aqui. Sabe quem eu sou? Eu fui pastor. Eu fui isso, eu fui aquilo. Eu sei quem é você. Você pastoreou a igreja tal, você dirigiu tanto, você fez isso. Eu sei quem é você. Mas para mim foi tanto, e para ela, sim. Só que enquanto você estava lá em cima, ela estava nas madrugadas cobrindo a tua vida de oração. Enquanto você estava no altar, ela estava jejuando por você tantos dias por semana, tantos dias por mês, tantas vezes por ano. Sabe por que você estava em pé? Por causa dela. Nada que você fez é mérito só seu. É mais dela do que teu. Eu te usei e ela buscou. Fama não atrai a presença. Não basta ouvir Deus falar. É necessário também aplicar na vida o que Ele fala. Tem curso, tem escola bíblica, tem culto de ensino, eu sei tudo o que eu tenho que fazer, eu não faço. Bom, qual é a minha diferença do ímpio? Nenhuma. Eu sei, mas não faço. Não basta ouvir, não basta saber, precisa aplicar. Cautela em fechar alianças sem consultar ao Senhor. Não espere o aval de Deus onde Ele não é glorificado. Deus não está em ambientes que o nome dEle não é glorificado. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmão, de glorificação. Cantar mais alto, orar mais alto, falar em línguas estranhas, não representa necessariamente que aquilo é o tudo ou a autenticidade de Deus. Pessoas são capazes, eu sou capaz de enganá-los, e vocês são capazes de me enganar. O que a gente precisa tomar cuidado e não se iludir é que no ambiente onde eu sei que naquela atmosfera Deus não está e eu estou orando para Deus abençoar, isso não vai acontecer. Esquece. Isso se chama tentar a Deus. Deus, no ambiente em que a sua palavra, em que o temor não é fato, esquece, é oração de tolo, é barulho de vaso, ali Deus não está. O primeiro princípio para Deus, de fato, nos ouvir no contexto de se manifestar a nosso favor, é que na nossa vida o nome dele seja glorificado. Se eu estou pedindo algo, para mim vai descer. Se eu estou tomando decisões para me exibir, Deus não está.
A escada do céu, já preguei isso aqui, é a única escada do mundo que é inversa. Como, pastor? A escada comum, para a gente subir, a gente sobe degraus mais cima. A escada do céu é diferente. Quanto mais eu desço, quanto mais eu me humilho, mais eu me pareço com Jesus. Logo, se Deus não é glorificado, esquece. Lembremos sempre, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Quem já não fez a seguinte pergunta: onde Deus está que não está vendo isso? Deus está onde Ele sempre esteve. Sabe por que Deus ainda não me matou nas minhas estupidez? Por causa das suas misericórdias. Nós não somos tão santos e tão perfeitos assim, não. Tem hora que a gente fala o que não deve, faz o que não deve, xinga, deseja, mente, oculta. Uau! O senhor está falando que o senhor também mente? Não, eu estou dizendo que este é o homem. E eu não sou santo. E acredito que se tivesse alguém aqui perfeitinho, já tinha ido para nos contaminar. Mas não nos dá aval para a gente viver debaixo de trapaças espirituais. Palavra para todos nós aqui. Profeta, controle suas emoções. Caso contrário, não conseguirá ouvir Deus. Amém? Como ninguém gosta de fazer isso, e eu também não gosto, mas vamos fazer agora? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: pegou? Profeta, ô crente, ô irmã que qualquer coisinha grita, ô irmão que é briguento, zica, trica, hein? Ô irmão, controla as tuas emoções, hein? Senão essa mensagem vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Deus não vai falar com... Para você, Deus não falou. Por amor à sua vida, ouça e cumpra o que Deus está falando. E por fim, queridos, mesmo na sequidão, obedeça. Cave poços, pois fiel é Deus para derramar águas sobre ele. Não cumpra a ordem de Deus em pedaços. Cumpra a ordem de Deus por completo. Se eu falar assim para vocês esta noite, numa linguagem brasileira, que não é da Bíblia, mas eu acho que dá para entender. Vamos sair do religioso, mas aplicar para o lado espiritual. Se eu falar assim, irmão, você sabe o que é engolir sapo? Todo mundo sabe o que é isso? Sabe, é lógico que sabe. Engula a lagoa. Vai ter hora que você vai ter que fazer assim, ó. Engole. Engole. Não permita que a emoção te ensurdeça para não ouvir Deus. É tudo que o diabo precisa. É de uma carne inflamada, é de um profeta caído e de um arpista que não adora. É o cenário perfeito para o caos. Um profeta carnal, um arpista que não toca e um coração precipitado. Você quer ouvir Deus? Controle suas emoções. É fácil? De jeito nenhum. É muito difícil. Ouvir Deus quando a gente está nervoso, qualquer semelhança do que eu vou falar agora é mera coincidência. Tá bom? O pau está comendo lá em casa. No meu exemplo. Aí o marido ou a esposa está lá, bravo. No meio do caos ele fala assim: meu amor, vamos orar. Que hora? O que você hora de orar? É a hora certa.
é quando a gente perdeu o controle. É o melhor momento para invocar a presença de Deus. Você vai perceber que a atmosfera satânica vai sair e a presença celestial vai descer. Vai ter conserto, vai ter humilhação, vai ter salvação, vai ter libertação, vai ter vida. Aonde tinha preparativos para a morte, vai exalar vida. O cenário vai mudar, porque Deus foi achado por quem o buscou. Amém? Fiquemos em pé em nome de Jesus.